Bom, então vou falar um pouco sobre o tópico que foi destinado a mim, aí, que é sobre a emissão acústica, né? Um ensaio por emissão acústica, que, brevemente falando, trata sobre sensores que vão detectar ondas, que vão converter essas ondas de uma maneira que vai nos possibilitar identificar não, mas localizar falhas na estrutura de algum tipo de material. Então, mas conceitualmente falando, esse ensaio seria um método, essa emissão acústica, ou EA, seria um método que é baseado na detecção de ondas acústicas que são emitidas por um material quando ele é sujeito a uma força ou deformação que revela a qualidade desse material. Qualquer falha, trinca, descontinuidade ou defeito, ela vai alterar o perfil de propagação da onda acústica. E essa alteração vai nos permitir localizar a imperfeição, aí, a falha interna na estrutura do material. Como funciona, então, esse método? Ele é basicamente a montagem de pequenos sensores em um objeto, em um componente que está sendo inspecionado. E esses sinais detectados pela emissão acústica, eles são gerados pelo próprio objeto, mediante a aplicação de um esforço, de um estímulo, que seria aqueles estímulos que estão no nosso esquema ali. Esse esquema eu tirei de uma dissertação, que eu achei bem interessante, bem didático. Então, esses estímulos, eles vão influenciar aí nos sinais que são detectados, detectando então as descontinuidades durante o processo de degradação da integridade da estrutura. Então, conforme vai estimulando, vai degradando a estrutura e vai sendo detectadas as descontinuidades, porque o princípio disso tudo está no fato de que o crescimento das descontinuidades nesse processo, elas vão causar um campo localizado de tensões e que libera ondas elásticas, liberando ondas elásticas que pode ser dizer de natureza mecânica. Essas ondas elásticas elas vão propagar, vão viajar aí pelo material e vão ser capturadas pelos transdutores, que seriam os nossos sensores aí, que vão detectar elas. E esses transdutores, eles vão transformar esta oscilação mecânica em um sinal elétrico. O sinal elétrico ele vai ser amplificado e parametrizado pelo sistema, de tal forma que ele possa ser processado e depois feito uma leitura e tirar as conclusões e localização das patologias, das falhas dessa estrutura. As ondas elas são captadas quando o componente ele é submetido a um estímulo interno e depois é feito esse processo de transformação para sinal elétrico. Então, resumindo isso aí. Então, informações que é gerado através desse ensaio, desse método. Vai ser gerado, depois de todo esse processo, vai ser gerado algumas taxas, como a taxa de atividade nesse material, a taxa de atividade, e a taxa da intensidade da emissão acústica, ou loadiness, não sei se é assim que pronuncia, porém, com essas taxas e números aí, esses dados fornecidos, é permitido fazer um monitoramento e avaliação da integridade, tanto da estrutura como dos componentes dela mesma. E algumas fontes da emissão acústica que a gente pode destacar, que vão influenciar aí no processo, que podem influenciar, são vazamentos de fluidos em vasos de pressão e tubulações, fenômenos que envolvam deformação, como escoamento, maclagem, crescimento de trincas, seja em metais, ou madeira, ou em concreto. O aparecimento de trincas em revestimentos também vai alterar a maneira que vai oscilar nossas ondas. O deslocamento entre o substrato e fios superficiais e a corrosão em fundos de tanques, que também influencia numa camada de óxido, que vai gerar bolhas que vão influenciar também na emissão das ondas. Eu também, na mesma dissertação que eu li, tinha uma separação das fontes de emissão acústica em dois grupos, que eu acho que pode ser importante para algum momento, e se quiserem printar, tá aí. Aqui exemplificando como o método tradicional seria trabalhado num recipiente aqui que tinha um certo volume dentro de líquido,
primeiro foi todo esvaziado para depois o operador entrar dentro desse recipiente e fazer a inspeção para poder achar a falha dentro da estrutura desse recipiente. Então é custo, é tempo e é trabalhoso. Enquanto pela emissão acústica tem um operador com sensores identificando com o recipiente totalmente cheio, sem precisar esvaziar, com um tempo menor, e sendo um processo mais eficaz. Então as vantagens, destacando, é a facilidade de aplicação, o baixo custo comparado a um método tradicional, os ensaios, ou seja, a estrutura ela vai continuar em operação, não vai ter nenhuma interrupção, vai ser possível avaliar e diagnosticar grandes áreas de expansão, porque é interessante esse método pela possibilidade de ter uma grande amplitude de área. Ele não é tão pontual como o método de ultrassom, que ele é bem pontual, e então a emissão acústica não é tanto. E ele substitui o exame visual interno, que foi destacado no último slide. Além de ser um método global, que é isso? Que é justamente essa explicação de ser em outras palavras, poder ser simultaneamente por toda a amostra e não pontual como ultrassom. Enfim, apesar de tudo, ele não vai identificar a falha, o tipo da falha, ele não vai identificar falhas que não interferem na estrutura e também não vai indicar qual é a morfologia ou a dimensão dessa falha aí. Porém, isso não descarta dele ser um ótimo método para te localizar a falha. Muito obrigado, esse seria isso.